ideia de que você tenha criado o Supremo com a ideia, eu acho que implícita de ter feito um poder moderador, tá? De novo com um poder moderador, que iria intervir diretamente na política, né? Na época dele isso seria inviável, naturalmente, porque a política controlava o Supremo, portanto essa possibilidade seria e que depois a simples manutenção daquela instituição que se reitera, que cria coisa, e no Brasil nós temos várias dessas instituições que persistem com características muito diferentes no curso da história, mas pela própria permanência, né, ela tem um vigor próprio. Né? Uma delas é o parlamento, por exemplo. Né? Eu acho que se nós formarmos os números de anos que o nosso parlamento funcionou, né? As condições as mais variadas, né? Nós poderemos razoavelmente talvez empatar ou chegar muito perto da França. Né? Não há muito pouca gente porque a França é um grande período que não funcionou. Então, há várias coisas assim que a ideia, por exemplo, quer dizer, de que o Brasil, né, de que o Brasil, quer dizer, porque eu não sei se eu vou conseguir expressar o que quer dizer. Uma coisa que foi feita aqui em debate é o seguinte, se você, que estava aí mais ou menos implícito, e algum foi mencionado, é a diferença entre da especificidade, por exemplo, do pensamento brasileiro. Né? Se o pensamento brasileiro era dependente daquele tipo de realidade, ou se o pensamento, apesar dessa realidade, conseguiu formar coisas originais, elaborar coisas originais que independiam da realidade e que poderia ser comparada com coisas internacionais. Esse é mais ou menos, se bem lembro bem, o raciocínio do Vanderlei Guilherme sobre o assunto. Né? Então ele cita o Alencar, umas coisas assim. Enfim, se o nacionalismo poderia funcionar também por não subtração, contrariamente ao que o Roberto Schwartz admitia, que o Brasil só pode existir dizendo que nós somos um país da falta, né, de uma certa maneira, ainda isso, não temos isso e tal, e nós não temos coisas assim, positivas a apresentar. Isso eu acho que é uma questão que ainda atrapalha, quer dizer, mas sobretudo o fato de que nós estamos numa situação, quer dizer, nesse momento, quer dizer, em que se vive, em que o país provavelmente, eu acho que nunca conheceu um período assim tão longo certamente na minha vida, tão longo de prosperidade e de progresso, como isso até pouco recentemente, quer dizer, né, em que a convivência democrática, como nunca existiu, quer dizer, em que o país todo estava se articulando como nação e com a comanda e tudo isso, que isso não pode ficar despedaçado, né, quer dizer, então essa questão, portanto, do poder nacional e de como isso deve ser colocado. Quer dizer, e é engraçado porque, na época, quer dizer, quando uma coisa que não se tocou aqui, é a sociologia desse grupo político que produziu ideias, né, e que estavam atrelados, digamos, na expectativa da disputa do poder direto ou da influência direta sobre o poder. Né. Nós não temos, saiu do ar, quer dizer, isso é que nós tínhamos, por exemplo, análogo ao que a Rússia tinha no século XIX, quer dizer, né, uma inteligência, né, que era mais modesta do que a Rússia e tal, mas que era vibrante, né, durante bastante tempo. Tal. Eu me lembro que, aliás, em conversa com o Ariano, da Ressurração, eu estava dizendo para ele, comentando sobre o discurso existe um discurso do Dostoiévski, que é muito famoso, no centenário de Pushkin, em que ele faz, né, uma comemoração da língua russa, que ele é uma espécie de uma referência assim, como uma reafirmação da nação russa e tal. E eu gosto literariamente muito do Dostoiévski, mas politicamente sou mais Turgenev do que Dostoiévski. E eu estava dizendo para o Ariano, olha, você não acha isso que tem esse lado atrasado, digamos assim, né, no negócio aí ele disse,
eu disse, eu sou mais cosmopolita. Ele disse, não, eu sou mais slavófilo. Né? Esse tipo de discussão, quer dizer, discussão do que deve ser o país, quer dizer, né, isso foi intermediamente. O curioso, se você nota hoje em dia nos jornais, a coisa, são os artigos de Delfim Neto. Né? É o único de... Pois é. Você fez um dos piores aqui. Horrível. Menor do Pica eu nunca vi, mas fazia anos que eu não vi esse citado. Menor do Pica, pelo amor de Deus. Não, é engraçado porque é o único que tem assim, uma coisa reflexiva sobre a situação geral do Brasil, então, que pensa que deu certo recurso, já vai morrer, e tal, tem uma hora. Então, e o resto é uma coisa pavorosa. Enfim, eu não tinha nada nem elaborado e certamente não concluído, e sabia que ia terminar assim, como vocês mencionam, um pouco aquilo poisson, né, quer dizer, como um rabo de peixe, de repente, e espero não ter contrariado as expectativas, nem chateado muitas pessoas. Muito obrigado, professor Almino. A mesa, deixo aberta a palavra antes de abrir para perguntas eventuais. Algum comentário? Preferem que eu abra para perguntas? Talvez. Fazer uma rodada, talvez, de 5 perguntas, se tantas, e depois voltamos para a mesa. O que vocês acham? Pode ser assim? Perguntas? Quer falar teu nome? Jorge, da UFJF, tudo bem? Eu não assisti o Ayrton, infelizmente, vou perguntar para a Fernanda e para o Christian, então. Vocês têm um ponto que eu já conheço de vocês, na verdade, que é esse ponto em relação ao conceito de autoritarismo. Né? E ele, vez ou outra, vai sendo apontado em relação a autores específicos, quer dizer, o Christian fazia em relação a Livra Viana, Alberto Torres, a Fernanda fez em relação a Alberto Torres hoje. Mas eu fico, às vezes, pensando se o problema não é o conceito em si, isso quer dizer... Seguindo um ponto, quer dizer, se o conceito de autoritarismo, de fato, ele não é um conceito que está tão marcado num período pós-45, isso quer dizer que ele está tão marcado num período de naturalização da ideia de democracia, ou da democracia como um regime quase que natural, que ele de qualquer maneira, para qualquer autor no período, ele vai ter um termo muito atravessado, isso quer dizer, nem tanto pensar com o Bolívar ou o Vanderlei o problema deles usarem para o autor A ou B, mas talvez o problema de compreensão do período mesmo, porque o que talvez traga um outro problema, na verdade, porque isso que eu estou falando eu acho mais trivial, mas talvez o problema mais de pensar a própria questão do liberalismo à época, sabe? Porque eu fiquei pensando muito, quando a Fernanda estava falando, ela falou a questão do elitismo, eu falei, olha, mas isso que o Alberto Torres falou, talvez o Schumpeter, alguns anos antes do final da guerra, concordaria, né? De que a política... com toda uma tradição longa na ciência política. Então, pensando um pouco, talvez, como a gente teria que, digamos, retirar um pouco esses conceitos anacrônicos que criam grandes blocos na época e fazer uma série de trabalhos mais de mapeamento mesmo daquele momento para compreender com muita exatidão esse ciclo autoritário, porque eu acho que tem muita linhagem, para usar um ponto, e talvez poucos estudos de vínculos ou estudos mais monográficos, e talvez ajudem a gente a não fazer esse ponto. Porque chega num ponto ninguém é autoritário, né? Aí você fala, então o Azevedo do Amaral não vai ser, o Francisco Campos talvez seja o mais clássico, porque tem um Carl Schmitt ali, aí é sempre outra coisa, né? Mas tem uma questão ali difícil de sair, né? Boa tarde. Vou levantar? Eu sou Ricardo, sou doutorando da Unesp. Minha pergunta é, os vários autores, eles vão sendo lendo, interpretados, reinterpretados por vários outros autores, de outros contextos, de várias outras ideologias políticas. Então, eu fico pensando, será ainda há alguma sobrevivência do pensamento do Torres ainda, em alguma linhagem de pensamento político hoje, ou em alguma instituição política, enfim, não sei se eu me fiz entender. O que vocês acham? Sou Bernardo, da USP.
Eu não sei se é propriamente uma pergunta, né? Eu acho que talvez você já tenha até respondido, mas de qualquer maneira eu vou expressar, vou repetir. E tem até relação com o que foi comentado agora, né, Ricardo? No fundo, né, é interessante que vocês falando do Alberto Torres, né, vocês falaram muito da recepção e as apropriações do Alberto Torres, que é evidente que isso acontece com qualquer autor, né, que são as leituras deles, né. E me pareceu que, na verdade, também é muito interessante, o Christian lembrou que isso é até 70, né, depois se deixou, né, de ler Alberto Torres, né. Mas, no fundo, eu acho que dá para falar em dois Albertos Torres principais. Um é a imagem dele como precursor de Oliveira Viana, e o outro é um pouco a interpretação que a Fernanda chamou a atenção do Bolívar, né, que é no pacote geral do autoritarismo, é mais um, né? Não tem muita diferença. Agora, o Ayrton lembrou, achei muito interessante, eu tinha até me esquecido, o projeto de Constituição do Fábio Comparato, né? Que aí tem poder coordenador. Eu não me lembro, eu li na época, né? Faz o quê? 30 anos já, né? Eu já entrego minha idade aí. Pelo que eu me lembro, ele não cita, não deve citar o Alberto Torres, né? Acho que não faz sentido ele citar o Alberto Torres. O Christian sugeriu um pouco uma linha do Alberto Torres como o pai, né, do nacionalismo brasileiro. Aí eu fico pensando, mas não, por que o Fábio Comparato, né? Que não sei se é direto, talvez seja, e é mais significativo até a coincidência, né? Que é a ideia do planejamento, né? O planejamento que ainda é importante para a geração do Fábio Comparato, né? Que é talvez até antes, né? Lembra o Celso Furtado, quando ele fala daquela pequena biografia intelectual, ele fala do positivismo, né? Então tem alguma afinidade aí, e não precisa nem ser direta, né? Então, talvez o Alberto Torres, que continua, não sei se dá para falar, meio difuso, né? Não é o Alberto Torres na obra tanto, não sei. Isso. Boa tarde, Paulo Henrique, aqui do IESP. Acho que a minha pergunta um pequeno comentário, uma pergunta vai um pouco ao encontro, ao encontro da pergunta do Jorge, né? Porque o professor Ayrton começou a fala dele, e a professora Fernanda tocou nesse ponto também, quer dizer, que o nacionalismo à direita, nos anos 30, que se apropriou do Alberto Torres, foi em busca do seu passado, né, dos seus, digamos assim, dos seus pais fundadores. Aliás, há um comentário curioso que o Plínio Salgado faz à entrevista ao professor Elgio Trindade, que ele deu, uma das duas, que aliás vai estar aqui mais tarde com a gente, o professor Elgio, que é quando ele diz que ele foi à Itália, né, quando ele conheceu mais proximamente o fascismo, passou por Portugal, quando ele era um tipo de preceptor de um milionário paulista. E ele diz com todas as letras isso, né, quer dizer, eu conheci o nacionalismo, quer dizer, o nacionalismo digamos, de extrema direita nascente na Europa naquele momento, e voltei ao Brasil e fui procurar um conteúdo para o meu nacionalismo, né, aí vai estudar as línguas indígenas. Quer dizer, a essência, o conceito central é o nacionalismo. Né? E os seus conceitos acessórios, que é a concepção organicista da representação, a concepção da liderança, né? A gente comentava outro dia sobre aquele negócio do problema da liderança, né? No pensamento, na teoria política. Bom, dito isso, quer dizer, o Alberto Torres, quando a gente fala de autoritarismo em Alberto Torres, e aí o recurso para contrastar é evidente, todo mundo sabe, é o negócio do autoritarismo instrumental, para você dizer que o autoritarismo dele não é essencial. Isso, e, ao fim, discutir autoritarismo, discutir nacionalismo no Alberto Torres é discutir o problema do Estado. Né? E aí é que eu parto de onde o Jorge mencionou e pergunto, queria ouvir um pouco de vocês, é que em que medida a gente não conseguirá entender melhor o Alberto Torres se a gente não parte do Alberto Torres para o futuro, como tradicionalmente é feito, ou do futuro até o Alberto Torres, e tenta entender o Alberto Torres como a partir de todos os problemas que o antecedem, os problemas que levam a uma crise, a interpretação de uma crise de um Estado que não se formou.
ou não terminou de se formar, a partir das perspectivas que a elite política que antecedia, ou seja, a elite política do Império que fez a República, né? Os problemas dessa elite política, quer dizer, de um Estado que não terminou de se formar, que ainda é incapaz de alcançar uma nação do tamanho do Brasil, os problemas da representação, das concepções da representação, os problemas da circulação de elites, o problema da massa que começa a se formar, quer dizer, né? Em que medida a gente entende melhor o Alberto Torres se a gente for do Alberto Torres para trás e não do Alberto Torres para frente? É isso. Vou fazer então mais essa coisa. Os senhores se importam se preferem responder essas? Então. Tá, sim. Vou fazer 3 e 3, né? Eu acho que é importante a gente verificar que muitas vezes, em relação à pergunta do Ricardo, né, o que sobra de uma pessoa muitas vezes não é a ideia A ou a ideia B, né? Não são ideias andando como entezinhos na história, mas o que sobra às vezes são modelos de postura que inspiram, que quando as pessoas releem aquela vida, examinam, acabam se inspirando naquela releitura que elas fazem. Elas identificam ali uma postura que mais ou menos tem a ver com o seu quadro de referências, identificam naquela pessoa do passado uma postura. E muitas vezes esses autores nacionais do pensamento político sobrevivem mais dessa forma do que naquilo que seriam, digamos, as ideias. Você pensar no Tobias Barreto. Tobias Barreto ele é mais importante como iconoclasta do que nas ideias dele mesmo, né? Eu tive um tempo atrás no Recife, aliás, acho que nunca mais vou ter convite depois disso, um fulano lá mostrou que o Tobias Barreto tinha descoberto tudo que os alemães descobririam no século XX, no direito penal, descoberto. Eu falei, olha, isso é exatamente o contrário do que ele gostaria que acontecesse. Ele odiava essa empulhação, esse elogio de ficar, né, criando esses deuses. Ele destruía. Ele era iconoclasta. É a postura do iconoclasmo, talvez, que fosse mais interessante, e é isso que, de certa forma, alega algo de relevante que vem depois. No Alberto Torres, a postura de tentar buscar a realidade. Veja, a gente fala aqui de realidade, como se existisse a tal realidade, como se ela fosse tão acessível. Isto, às vezes, vem um grau de cretinismo colossal, mas, no entanto, a postura realmente, né, de buscar o real, não ficar só numa certa atmosfera de nuvens, essa postura em si tem, a despeito de todo o sincretismo intelectual dele, né, que o Christian aqui apontou, a despeito de ser razoavelmente chique em algumas vertentes, mas a despeito das coisas às vezes nem parecerem tão sólidas quando você chega num ponto ou outro da base filosófica da coisa, o que é mais importante talvez é essa postura, a preocupação. Nesse sentido, a preocupação continua, e é isso que faz com que a direita e a esquerda você tenha vertentes que se identificam com ele, pessoas que leem ainda hoje podem se identificar com ele. Acho que numa época como a nossa é muito fácil até que um estudante hoje lendo o Alberto Torres, se tiver paciência de ler, né, se for daqueles estudantes que leem, porque ainda há alguns, né, que você pensa, é que ele se identifique um pouco mais com aquilo do que realmente com a política econômica do governo, algo assim. Em relação o Jorge perguntava do projeto Comparato, se era uma via indireta. Não, é uma via direta. Eu fui aluno do Comparato por um ano, o que é uma experiência única, né, como são os filmados, não vou depois descrever, mas o professor Comparato ele elencava claramente os autores que ele achava que mereceriam alguma atenção, né, e os autores que deveriam receber o maior desprezo da humanidade. Entre os autores que mereceriam a atenção do pensamento brasileiro, ele mencionava o Alberto Torres. Ele recomendava a todos os alunos, logo no início, a matéria não tinha nada a ver com isso, que lessem Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Caio Prado, mas também vinha Alberto Torres aqui e ali. O projeto dele, que eu me recordo do projeto, e eu li há algum tempo atrás, o projeto não menciona o Alberto Torres ao longo do projeto, nem na justificativa, mas na verdade, uma estrutura que ele cria técnica dentro do Estado, que sobrevive, que passa de governo a governo, mantendo as políticas de Estado e concatenando os níveis da federação. Isso é puro Alberto Torres, é o poder coordenador relido, e às vezes a gente lê no Alberto Torres as coisas que são um pouco mais excêntricas, a gente está risada, o representante da igreja positivista, os 3 representantes do clero católico, não sei quem da OAB, a OAB não tinha, aliás, na época, mas os representantes, sei lá, do Instituto dos Advogados, etc. A gente lê aquilo com uma excentricidade, mas a ideia geral não tem algum sentido de verificar que o Estado tem suas continuidades. Se você identifica o Estado como um polo de interesse institucional que tem interesses próprios, independentemente de quem esteja no governo, o que é plenamente discutível, mas se você segue desse ponto de partida, faz sentido esse projeto. O Comparato acredita nisso, e o Comparato pôs isso no projeto do PT,
um projeto que, aliás, que seria para o PT, e acho que talvez uma parte da resistência que teve projeto dentro do PT talvez derive disso, porque se identificava isso com sobra de tecnocracia, e no regime militar, naturalmente, no próprio discurso do PT, havia uma ideia de democracia de base, né, poder vindo de baixo contra o poder tecnocrático dos Delfim Netos aqui, né, segundo o Christian, equiparados aos Dostoiévskis, né. Aqui, em relação, portanto, eu acho que existem efeitos diretos ainda no meio jurídico. Há no meio jurídico jovens juristas que às vezes passam por marxistas. Eu me divirto muito quando isso acontece. E eu falo para as pessoas, mas você não é marxista, por que está acontecendo isso de novo? Isso, na verdade, são almas torreanas, né? Ou então pessoas que gostam assim, de coisas de Weimar, etc. E a gente vê uma profunda influência de Torres ainda, e são às vezes as pessoas mais criativas que a gente vê na área jurídica atualmente, né? Não são os mais lidos, mas são às vezes os mais interessantes. Ao Paulo Henrique, localização, situado na época, acho que isso é importante, que a gente tem que pensar num país. Ele não está escrevendo só no meio da campanha de uma revisão constitucional, em que tem discussão sobre revisão constitucional e tem posicionamentos. Isso é importante. Ele não está só nesse mundo de alta política, é um país que está se esfacelando com guerras interestaduais. Ele é contemporâneo da Guerra do Contestado, está se esfacelando com o governo Hermes e suas intervenções, e é um país que está vivendo e assistindo experiências históricas recentes de recolonização, né? O Torres, na verdade, ele pensa a partir do direito internacional, a partir da esfera internacional, não do direito internacional, que às vezes ele trata como se fosse uma fisiologia de unicórnio, e às vezes ele trata como se fosse uma coisa séria. Mas, de certa forma, ele parte, em todo caso, da ideia básica de que a relação de poder na esfera internacional é decisiva. O que, nesse ponto, até joga água no teu moinho de que sobra algo daqueles pensamentos lá, século XVIII, que, em geral, lá também, às vezes, vinha dessa forma. A correlação de poder contra os imperialismos que existem na época, isso para ele é muito presente. Ele, por exemplo, é muito assustado com o caso do Panamá, da fabricação do Panamá, né, a partir do separatismo induzido, né, ali na Colômbia. Ele é assustado com o caso da China Manchu e da sua decadência. Então, ele tenta, uma parte do seu projeto de Constituição, inclusive, é para fortalecer o Estado Nacional, para que ele possa ajudar o projeto, digamos assim, de construção da nação. E esse projeto de construção da nação permite que a nação se desenvolva, que progrida democraticamente, etc., mas com independência. Essa independência para ele é presente, né? Em relação ao atestado de pedigree do Plínio Salgado, aí, se você pega o Plínio Salgado, quando ele escreve sobre Torres, ele praticamente não escreve sobre Torres. Aliás, o pessoal vive vinculando o Plínio Salgado ao Torres com aquele maldito prefácio do Plínio Salgado, ele procura da Mota Filho, mas o prefácio dele não fala do Torres. Aliás, eu estou até mencionando isso, fala praticamente só do Oliveira Viana. O Plínio Salgado que escreveu aquele negócio ali, nem integralista era, na década de 20. Ele está escrevendo basicamente um texto sobre o Oliveira Viana, como o Oliveira Viana é bom. O Torres é bom só à medida em que influenciou o Oliveira Viana. Tem claramente isso no texto, né? Então, acho que existe isso para verificar. E acho que você tem plena razão. Eu acho que essa ideia de atestados de pedigree que são buscados por esses movimentos dos anos 30, isso é muito claro. Veja, esse é o único país do mundo que quando tinha um exilado, o exilado ia para a Itália de Mussolini, não ia para a Suécia, não ia para os Estados Unidos, não ia para a Inglaterra. O exilado do professor Miguel Reale foi para a Itália de Mussolini, né? Um movimento que produza juristas que se refugiem na Itália de Mussolini, às vezes tem dificuldades para provar, mesmo sendo nacionalista, que esse nacionalismo se vincula a ideias nacionais. Porque esse nacionalismo pode ser um nacionalismo de importação, como você bem ali mencionou. Então, nessa hora de se dar o conteúdo, nada melhor do que Torres. E o Reale, por exemplo, você vê isso claramente, há um mar de citações de Torres. E quando ele faz isso depois da guerra e tudo mais ainda, nós estávamos, no fundo, lendo muito Torres. Tá bom, vamos comprar esta, né? Cada um faz uma versão depois, retrospectiva, que lhe convém. E, por último, já falei demais, existe uma coisa ainda do Torres, que acho que ainda está sendo pensada, que ele se reflete daí sim diretamente com essa ideia de que você tem que procurar soluções institucionais novas para um país novo. Que você não tem que ter medo de, quando vai pensar a democracia no Brasil, de pensar a democracia não nos padrões, nos cânones das outras democracias que já foram criadas, mas tentar criar instituições democráticas novas. Não estou fazendo defesa de nenhum modelo alternativo latino-americano presente, estou apenas dizendo que
a rigor, ele deu espaço, ele coloca isso a partir da ideia de que o Brasil é um país novo, que nunca houve uma experiência como a nossa. Olha que você vê no Darcy Ribeiro, por exemplo. Nós não somos um povo transplantado, nós não somos um povo que teve lá uma longa evolução, nós somos um povo novo que surgiu em condições muito específicas. E essas condições têm que estar no nosso mundo institucional, se nossas instituições não funcionam. Às vezes, talvez, o que faz o Bolívar Lamounier ter um certo horror, né, disfarçado assim, ao Torres, talvez seja isso. Aquilo que é a busca da singularidade pode passar por discurso conservador, aquilo que é a busca da adaptação das instituições democráticas pode passar por autoritarismo, não sei. Bem, vou ser bastante breve, né? Jorge, conceito de autoritarismo, né? Se a questão não é um conceito em si. É a velha questão, né? O de perto ninguém é normal, ou a questão do mapa, né? Então, assim, claro, quando você quer analisar uma geração, lança o mais do que isso, tendências, tal, você cria conceito e encaixa as pessoas em um conceito. Aí, quando você vai fazer estudo monográfico, ninguém se encaixa no conceito do jeito que ele é. Fato. Agora, mesmo com essa dificuldade, né, com essas características individuais e tudo mais, eu acho que dá sim para falar que o Azevedo Amaral é autoritário, que o Francisco Campos é autoritário, né? Eu não tenho medo de falar desses aí, para mim, não, mesmo com um conceito parcial, mambembe, ou falho de autoritarismo, acho que não tem muito como... Até porque, em alguns casos, né, eu não estudei Francisco Campos, estudei só um pouquinho de Azevedo Amaral, aí é uma autodenominação, né? O cara batia no peito e falava, sou autoritário. Então, ele se autodefinia como autoritário, e explicava o que era autoritário. Não, com todas as letras, né? Mas ele mudar. Não, tudo... Não. Então, assim, ele é autoritário. Agora, democracia é compatível com autoritário, e aí sim vai, né? Dentro da lógica dele. Agora, no caso do Alberto Torres, eu tento trabalhar na coisa da chave do autoritarismo, contraposto não à democracia, mas sim ao liberalismo. Né? Então, é nesse sentido que eu vou assim. Então, por que eu acredito que não dê para classificá-lo como autoritário? Porque eu acho que ele está impregnado de um liberalismo, e é um liberalismo que você tem toda a razão, que é um liberalismo elitista, claro. Né? A dimensão elitista não está conflitando ali com o liberalismo. E se a gente introduz a ideia de democracia, que a coisa começa a ficar mais complicada. Por isso que eu até falei aqui uma hora, até meio rapidinho, mas claramente você tem um componente demofóbico aqui no Alberto Torres. Assim, democracia, de fato, passa longe, né, nesse sentido, mas acho que você tem razão, mas, por outro lado, também acho que dá para usar o conceito, e dá para se a gente pensar nessa contraposição, talvez tendo mais cuidado, ou qualquer coisa assim, né? Rapidamente, só vou falar um pouquinho agora do que o Paulo, né? Eu acho que você tem razão, né? Até para a gente poder entender melhor o pensamento do autor, mas, claro, eu acho que ele tem que ser inserido na sua época, e a gente tem que ver com o que ele está dialogando e a que ele está se referindo, buscando para trás. Mas eu acho que, mas é curioso, a gente tem até que pensar por quê, né? Aqui na mesa o recorte foi outro. Né? A gente tentou, de fato, trabalhar com a recepção, né? Talvez pela própria temática, né? Como a gente está fazendo uma mesa de 100 anos da morte do sujeito, geralmente a gente começa a pensar em trabalhar com o quê? Com a fortuna crítica, por isso que a gente acaba indo para frente, não, vamos dizer assim, para trás, mas tudo bem, acho que para entender de fato um autor, você tem que, esse de frente para trás seria melhor do que o de trás para frente, mas eu acho que tudo depende do ângulo que você pega, né? Mas não tem muito a falar, não, passar por aqui. É só uma adendo que o falou, quer dizer, é sobre... Porque o nacionalismo não é necessariamente o isolacionismo, né? Quer dizer, o nacionalismo fascista era internacional, né? Quer dizer, então, quer dizer, a diferença entre a Action Française e o movimento fascista francês era exatamente essa, quer dizer, a procura da Europa das nações e tal. É somente isso mesmo. Essa questão do autoritarismo, acho que tem 2 pontos na fala do Jorge. É uma categoria posterior à Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a forma como se entende o que é autoritarismo, sem dúvida. Sem dúvida. Isso fica
Assim, claro, é que você colocou a questão num ponto muito mais alto, na verdade, do que eu estava tratando. Eu estou tratando um nível mais baixo. Quando você vai ver a discussão, na verdade, em que as categorias do Bolívar, do Vanderlei Guilherme de Souza estão sendo discutidas, a discussão da ciência política é essa discussão do Rollins, essa discussão da transitologia, como é que você consegue transformar o regime autoritário em democrático. Mas o democrático é liberal, então você tem um problema também de definição de democracia. Né? Então você tem um problema, na verdade, que é um problema de polissemia do conceito de democracia, que tem que ser resolvido antes. Né? Você vê, por exemplo, o Bolívar está no trend americano da época, quando ele está dizendo que esses caras aqui eram autoritários, porque você não reconhece neles a matriz do mercado e a matriz supostamente de instituições, né, que o Bolívar estava aderente. Não é nem o caso de só ler o texto do Bolívar de 74, não, ler os outros depois, inclusive o do ano passado, ano retrasado, que vai ficando mais nítido e analiticamente vai ficando pior. Né? Mas isso fica mais claro, né, com essa concepção de democracia que ele se filia. Né? Aí quase todo mundo ali, vamos falar sério, até social-democracia é autoritária, naquele conceito. Agora, você vê que aquilo era tão forte, que até o Vanderlei, que negava esse troço todo, esculhambava o Rollins, esculhambava a transitologia, ele chamava isso de etiquetologia do Rollins, ele fica prisioneiro da palavra, ele fica prisioneiro do debate, quer dizer, ele quer romper com o debate. Né? Ele está percebendo, na verdade, isso é uma briga, na verdade, do pessoal que está contra o governo militar, quer dizer, nacionalista, Vanderlei de esquerda contra o liberal, mas ele como nacionalista de esquerda, quer salvar o lado, digamos, bom do autoritarismo, que é essa coisa que vai dar social-democracia, ou salvar o Vargas, enfim, segundo, sei lá, essa linhagem que vai dar do Eusébio, que no fundo ele está com o Eusébio na cabeça, né? Mas você vê que ele fica prisioneiro do conceito de autoritarismo. Ele não consegue, ele tem que tentar requalificar o autoritarismo, mas ele não consegue sair da palavra. Né? O que mostra a hegemonia dessa concepção a que você se refere, do que era autoritarismo naquele tempo. Né? Agora, saindo do contexto de discussão, a questão e esses autores não estão escrevendo depois da Segunda Guerra Mundial, eles estão escrevendo antes da Segunda Guerra Mundial. Isso é um ponto, parece fundamental. E do ponto de vista metodológico, é procurar entender o que eles estão dizendo que é autoritário. Né? E não é igual em cada um deles. Também não é igual. Eu vou parar, por exemplo, é claro que você tem autoritário em todos esses autores, tem uma definição que é mais comum, que é antiliberal. Mas antiliberal não quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, tem gente que é antiliberal e é antidemocrática. Tem gente que é antiliberal e não é antidemocrática, porque você tem, naquela época, a democracia não necessariamente era liberal. Né? Basta lembrar Carl Schmitt. Tá? Ou você pode pegar um socialista também, que aí também a democracia não é liberal. Então isso varia de autor para autor. No caso específico do Oliveira Viana, por exemplo, eu fiz um estudo mais detalhado, quando ele mobiliza a palavra autoritário, ela não tem significado do século XX. Ele mobiliza a palavra autoritário no sentido do século XIX. Autoritário, na verdade, é alguém que defende, que era o inimigo do Estado mínimo. Que era um sujeito que no fundo era meio liberal. Que você acha que tem que ter um Estado forte, mas que você acha que tem que ter direitos fundamentais, que tem que ter judiciário forte, que tem que ter esse negócio todo. Né? E não me parece que esse é o sentido do autoritarismo em Azevedo Amaral, por exemplo. Tá? Que ali o componente antiliberal e antidemocrático me parece muito mais forte, né, do que no caso. Mas todos também se fala. Quando você fala de Estado com autoridade, não é ditadura. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Então, cada autor mereceria um estudo do conceito de autoritarismo em cada um desses autores, né? À luz do que era autoritário, podia ser tipo autoritário entre guerras. E não a partir dessa discussão aí, como você falou, que é uma posterior, que ficou claro, depois dos vitoriosos da guerra, o que seria autoritário, tudo aquilo que não é liberal, e tudo aquilo que não é liberal, ipso facto, não é democrático. Né? E todas essas variações nuances se apagam. Né? Agora você vê mesmo no caso da classificação do Gildo, isso meio que some no texto do Gildo, isso não é relevante. Né? Porque ele é marxista, então, se é liberal, se é nacionalista, não sei o que, também não. Aí a palavra some, ele não é desse trend, então é outra época também, né? Bom.
esse ponto do Zé Albino, o nacionalismo periférico é engraçado porque, no caso do Oliveira Viana e do Alberto Torres, eles fazem questão de dizer qual é o nacionalismo deles e que não tem nada a ver com o nacionalismo. Como eles percebem, de fato, esse sendo fascista e tal. Não estou me referindo, obviamente, a Plínio Salgado, que aí o cara pega Quer dizer, o cara pega a forma e enxerta o conteúdo nacional para fazer a mesma coisa. Né? Mas esses caras